Olá, como vão vocês? Tudo bem? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas a todos por ter falhado com vocês semana passada, mas tive alguns contratempos familiares, mas está tudo tranquilo, nada de doença, nada, só alguns probleminhas e realmente não tive como fazer as gravações tanto da aula de elegia quanto da de português para o grego e o latim. Uh, Hoje nós vamos nos dedicar a três poemas, a três elegias do livro 2A. Vocês estão lembrados que a gente discutiu longamente a questão da divisão do livro 2, que seriam, na verdade, dois livros, né? Então, um primeiro livro, que vai da elegia 2.1 até a elegia 2.11, na verdade um epigrama, né, um pequeno epigrama, aquele que começa escrevam outros de ti, e um livro 2B que começa com aquele poema, com aquela elegia, que é a 2.12, que é, na verdade, uma êfrase do amor. Né? Quem quer que seja que pintou o amor menino, e aí vem a descrição de todas as ações do físico do Cupido, né? do pequeno amor. Pois bem, nós vimos então que essa primeira parte do livro 2, ou seja, o 2A, ele começa então em 2.1 e termina em 2.11, e o 2B, que começa em 2.12 e vai até 2.34. Então a gente teria aí, esse seria o frame, né, por assim dizer, dos dois livros que compõem o segundo livro de Propércio. Hoje nós iremos nos dedicar basicamente então a estudar essa primeira parte, ou seja, vou dedicar 2 aulas para essa primeira parte, para 2A, ainda que já tenhamos visto a 2.1, tenhamos visto a 2.10, tenhamos visto a 2.11 e a 2.12, agora eu vou me restringir então a algumas elegias dessa primeira parte do livro 2, e hoje eu trato com vocês basicamente da elegia 2.3, da elegia 2.2, 2.3 e 2.5, tá certo? E o que nós iremos notar, primeira coisa, é uma generalização do amor inicialmente. Ou seja, ele começa a tratar de uma forma mais ampla, mais, digamos, genérica a respeito do amor. Né? E nós iremos ver também que a partir da elegia 2.3, o que vai acontecer é que ele retoma a Cíntia, ou seja, aquela que ele vai dizer mais para frente que não irá mais cantar e que, em certa medida, tinha sido decomposta, por assim dizer, ou composta, melhor dizendo, a partir do livro 1. E agora ele vai começar a alterar o seu sentimento por essa menina, e essa menina, essa Puella, essa docta Puella, essa menina adulta, né, essa menina cujas habilidades culturais são inúmeras, né? A dança, o canto, a poesia, enfim, e a arte de amar, né? Essa menina culta, que a gente já viu no livro 1, que pode ser, sim, confundida com a própria ideia de poesia, ela começa a se degenerar do ponto de vista da relação a Propércio, ou ao ego elegíaco que fala nesses poemas. Então, passemos a ler essa 2.3 e vocês vão ver, é uma pequena elegia, mas é uma bela elegia também. Então vamos à elegia 2.2, que começa: livre almejei viver sobre um leito vazio. Basicamente, em latim, nós temos liber erem et vacuo meditabar vivere lecto. Então, era livre. E pensava, e desejava mesmo, viver sobre um leito vazio, ou seja, sem companhia, porque eu tinha a minha liberdade e assim gostaria de mantê-la.
Mas, porém, amor rompeu minha paz. Como ainda está na terra essa beleza humana? Eu te perdoo os adultérios, Júpiter. Então, ele faz a referência à beleza de Cíntia, à beleza dessa pessoa que o impede de ser livre, de poder viver a vida sossegadamente sem a presença de ninguém. Essa relação que se estabelece confirma mais uma vez a dicção que nós encontramos entre a poesia e a amada, não é? Ou seja, ele, ainda que já tenha escrito um livro de elegias, ele não consegue se livrar de escrever mais um. Então, essa união, essa relação estreita entre o poeta, entre o eu elegíaco e a sua poesia e a sua amada se mantém ainda no segundo livro. Ruivos são os cabelos, seus cabelos, longas mãos, tem lindo corpo e caminha como a irmã de Jove, ou seja, como Juno, a irmã e esposa de Júpiter. Ou Palas, quando vai aos altares muníquios, os altares áticos, Palas Atena vai aos altares áticos com o peito pleno de gorgônias serpes, ou seja, vocês sabem muito bem que o escudo de Palas Atena tem a górgona Medusa, ou seja, aquela figura mítica com os cabelos que são serpentes. Como é escômaca de estirpe lápita, é presa fácil aos centauros bêbados. Está fazendo aí uma referência à hipodamia ou hipodâmia, que é presa dos centauros. O Brimo, que na sacra onda do Bebes uniu seu corpo virgem a Mercúrio, a força, né? Brimo, que é também o nome dado a Prosérpina ou Hécate, né? Que foi violada por Mercúrio. Cedei agora, ó deusas que outrora despidas, um pastor vira sobre o alto Ida, que a velhice não mude a sua beleza, mesmo que viva os séculos da vate de Cumas. Pois bem, então ele compara a beleza da amada a belezas que são míticas, né? E mais do que isso, também aproxima essa beleza à beleza da sua própria poesia, terminando com dois versos que me fazem lembrar a Ode 330 de Horácio, aquela que começa exegue monumento aere perennius, ou seja, construir um monumento mais perene que o bronze. Quando ele fala que a velhice não vai mudar a beleza da amada, é que a velhice também não irá matar aquilo que há de belo na sua própria poesia, né? Essa pequena elegia, ela mantém uma relação estreita com a elegia 1.2 e com a elegia 1.3, em que também existe digamos, a decifração da beleza de Cíntia, que se confunde, a gente viu lá, quando faz a referência a Cos, numa relação direta com filetas de Cos, da poesia helenística, né? E que aparece lá como um ícone, na verdade, das vestes que são vestes transparentes e que desnudam, em certa medida, a própria poesia. Desnudam como são desnudadas também as deusas, né, dentro desse poema. Aparecem como despidas. Tá? Pois bem, vamos à elegia 2.3, que me parece é uma longa elegia,
mas que vale muito a pena. A primeira curiosidade da Elegia 2.3 é o fato dela começar com uma indagação, praticamente um diálogo, né? Um diálogo cujo interlocutor não aparece, né, explicitamente. As edições modernas colocam aspas, né? Faz assim: dizias que nenhuma moça te atingia e estás preso. Caiu tua arrogância? Ou seja, caiu tua arrogância. Não é uma pergunta, é uma exclamação. Foi com custo, infeliz, que descansaste um mês, e lá vem teu mais novo livro infame. Ou seja, alguém está conversando com eu, elegíaco, e faz uma referência direta ao início dessa nova composição, que é esse novo livro de elegias, o 2A, não é? Então, dizias que nenhuma moça te atingia e estás preso. Caiu tua arrogância. Foi com custo, infeliz, que descansaste um mês, e lá vem teu mais novo livro infame. Esse comentário que é feito por esse interlocutor, por enquanto não aparente, diz respeito, portanto, a essa nova composição que ele está produzindo. Aí vem como que uma resposta a esse comentário. Quero saber se um peixe vive em plena areia, ou feroz javali no mar estranho, ou se um sério estudo eu atravesso as noites. Adia-se, mas não se tolhe o amor. Ou seja, nada faz com que o poeta deixe de compor as suas elegias. Ela é essencial para a sua vida, assim como a água do mar é para o peixe, né? Ele não vive na areia. Ou ainda o javali incapaz de se separar da terra e viver no mar. Assim, ele não pode se separar do seu ofício, da sua composição poética, do seu grande amor, né, que é a poesia. Não me prendeu o seu rosto, embora seja branco. Lírios não são mais alvos que seus braços. Como a neve meótica, né, no Mínio ibérico, ou pétalas de rosa sobre o leite. O Mínio ibérico é um produto usado para fazer tinta, né? Quer dizer, uma tinta vermelha. E então, quer dizer, a neve de um lago, né? Que é a Lagoa Meotis, hoje o mar de Azov, né? Quando congela, fica então aquela neve branca, e o Mínio ibérico, essa tinta vermelha, cai sobre essa neve. Então ele está fazendo aí uma referência, na verdade, ao rosto alvo desta mulher amada, de Cíntia, com os seus lábios vermelhos. Então esse contraste entre a cor da pele e a cor dos lábios. Nem seu cabelo sempre solto enterra nuca, nem seus olhos, meus astros, fachos gêmeos. Essa é uma metáfora interessante, quer dizer, os olhos como ou luz, ou como tochas, ou como brilho, algo então que aparece comumente na poesia de Propércio. Nem o fulgor do seu mamilo em sedas árabes. Mais uma vez, a referência à seda, né, que é ao tecido de cós, né, fazendo, então, mostrando essa transparência da seda em relação aos seios da amada. Né? Amante, eu não me amanso por nonadas. Essa aqui é uma solução do Guilherme, né, fazendo uma referência aí a Guimarães Rosa.
Mas a graça na dança, enquanto serve o iaco, que é uma referência metonímica ao vinho, como Ariadne, guiando os coros báquicos, pelo modo que ensaiam um verso em plectro eólico. Plectro eólico está fazendo referência naturalmente à lírica, à poesia lírica eólica de Safo e de Alceu, né? Canções como as da Lira de Aganipe, por confrontar seus cantos contra os de Corina e Erina, e sempre preferir os seus. Ou seja, ela faz uma composição, ela é uma pessoa, além de ser bela, ela é compositora, ela é poeta, ela compõe poesias. Isso é uma coisa interessante, porque se a gente compara a Amada à própria poesia, a poesia por si mesma faz poesia. Não é? Então a gente tem aí uma montagem interessante que o Propércio executa aqui. E compara a poetas, né, mulheres, né, que são essas três referências nominais que há aqui. Minha querida, logo depois que nasceste, amor não te augurou o espirro agudo? Né? Assim, na verdade, era uma ideia antiga, né, de que o espirro pudesse sinalizar algum agouro. Né? Aqui é interessante nesse primeiro verso, minha querida, é uma forma que o Guilherme Gontijo usou para traduzir um vocativo que já aparece lá no livro 1, que é mea vita, minha vida. Para mim é essencial esse termo porque ele converte o seu interlocutor numa narrativa, porque a vida é uma narrativa. Já comentamos isso várias vezes. Então, minha querida seria minha vida. Logo depois que nasceste, o amor não te augurou o espirro agudo? Os deuses te ofertaram dons celestiais. Não penses que ele vem de tua mãe. Não foi a tua mãe que te deu esses dons magníficos, essa beleza, essa sua capacidade de produzir poesia, essa capacidade de ser poesia, né? Não, teus dotes não provêm de um parto humano. Isso é fantástico, quer dizer, de um parto humano. 10 meses não pariram teus talentos. 10 meses não pariram bona estes bens, ista bona, estes bens, isso que você tem de bom, de maravilhoso, de belo, né? Eu não gosto da palavra talento porque ele não só, em certa medida, restringe essa amplitude de estes bens que aparecem em latim, porque estes bens podem ser os bens da sua capacidade poética, como também da sua beleza, que não foi parida por um parto, não vem da mãe, não foi um parto humano, não é? Foi alguma coisa sobre-humana. Nasceste única, glória das jovens romanas, a primeira romana a unir-se a Júpiter. Nem sempre tu visitarás o humano leito. Depois de Helena, veio tua beleza. No poema 2.1, ela compara a Cíntia a Helena. E a gente sabe muito bem que essa comparação de Cíntia com Helena, se de um lado imprime a Cíntia uma beleza sobre-humana, afinal de contas, Helena, sobre a Terra, é tida como um exemplo de beleza suprema, né? Ela também ela é exemplo de uma vulgaridade, de uma ação pouco ética, assim por dizer, em relação a Menelau, né? Então, como eu já havia dito várias vezes com vocês, na própria Ilíada, ela mesma, Helena, se chama de cadela, né? Quer dizer, então é um autoflagelo, né, no caso. Pois bem, mas a beleza é essa.
E ele continua com essa ideia da relação com Troia. Lembrando que no poema 2.1 ele vai falar justamente, né, que então cada coisa que ela fala, cada coisa que ela diz, dela nasce, do nada nasce uma longa história, e que por ela, então, ele compõe longas Ilíadas. Né? Ele fala exatamente, já faz essa relação com a poesia épica de Homero, e a relação entre a beleza de Cíntia e a beleza de Helena. Devo espantar-me só porque ela abraça os jovens? Então, existe aí então a consciência deste ego elegíaco, que ele não é único e que ela comunga com os jovens romanos, tá certo? Mais belo outrora Troia é perecer por ela. Ou seja, eu prefiro morrer Troia por esta mulher. Eu desejo morrer por essa mulher, assim como os troianos morreram por Helena. Né? Espantava-me outrora tanta guerra em Pérgamo, ou seja, me deixava encafifado pelo fato de haver uma guerra de Troia entre Ásia e Europa por mulher causada. Vejo hoje, ó Menelau e Paris. Menelau, o marido de Helena, Paris, o amante de Helena. Fostes sábios, um reclamando e o outro resistindo. Ou seja, um reclamando Menelau reclamando o retorno de Helena e resistindo Paris, mantendo-a junto dele. Finalizando. Por esse rosto morreria mesmo Aquiles, e Príamo receberia a guerra. Se alguém quer superar em fama os velhos quadros, que tome por modelo a minha dona. Se a mostram para o Ocidente e o Oriente, queima orientais, queima ocidentais. Ou seja, esse final que é magnífico, né? Ou seja, não só Menelau e Paris disputavam esse amor, que era o de Helena, como por Cíntia, muito além de Menelau e muito além de Paris, morreriam de amor, né? Aquiles e Príamo, tá? Então, nesse sentido, se alguém quer superar a fama infama, os velhos quadros, isto é, infama a Ilíada, então que tome minha dona, né? Que tome essa domina mesmo que aparece, minha domina, mea domina, e ponat in arte, ponat e coloque em arte, e a coloque em arte, né? E assim termina o poema queimando de amor tanto o Ocidente, isto é, os gregos, isto é, a Europa, como o Oriente, a Ásia, Troia. Então, o poema belíssimo, poema 2.3, ele então está hiperbolizando, ele constrói, ele amplifica, né, retoricamente amplifica a beleza de Cíntia, a beleza da amada. Vejam bem, é aqui não nominada como Cíntia, mas ele usa o vocativo minha vida, que já havia sido utilizado no primeiro livro, para se referir a esta narrativa, a esta poesia, a esta mulher, né? pela qual irá queimar o Ocidente e o Oriente. Pulamos agora o 2.4 e terminamos a nossa aula de hoje tratando do poema 2.5, que, na minha opinião, ele é esplêndido, esplêndido do ponto de vista da nossa
avaliação de entender Cíntia como poesia. Já falei dele, o primeiro dos 2 versos eu falei lá em outras aulas, tá? Cíntia, é verdade que andas na boca de Roma, infame por tua vida libertina? Eu mereceria? Pagarás por isso, pérfida. Um vento vai levar-me longe, Cíntia. Encontrarei alguém em meio às impostoras, que então deseje glória por meu canto, que não me insulte com dureza, mas te irrite, depois de muito amada, hás de chorar. Ou seja, ele está fazendo aqui uma imprecação porque está morto de ciúmes, né? E fala que Cíntia anda na boca de Roma, né? Então, Cíntia é falada, ela é levada, né? Na verdade, é melhor do que falada, é entender como levada mesmo, porque é assim, em latim, hoc verum est, é verdade, isto é verdade. Tota te ferri, Cíntia Roma. Então, olha só, tota Roma ferri te Cíntia. Então, quer dizer, tu és levada, é verdade que és levada por toda Roma, ou seja, que você vai de lá para cá na mão de todos, na boca de todos. Quando fala assim elevada, me parece que é interessante porque a gente tem também a materialidade da própria poesia, né? Do rolo da poesia, do livro de poesia que era lido, não é? Então, quer dizer, era algo que poderia ser carregado, né? Assim como a mulher leviana, ela é levada, a mulher volúvel voa também por todos os lados. Então, quer dizer, é interessante essa relação. Continuando. Então, eu encontrarei alguém para te substituir. E esta, então, irá receber a glória de ser cantada por mim, né? Nota, então, quae fieri nostro carmine nota velit, né? Uma que deseje tornar-se conhecida com a nossa poesia, ou conhecida pela nossa poesia. Com a nossa poesia melhor, tá? Continuando. Agora a ira é nova. É hora de rompermos. Se a dor sumir, assomará o amor. Esse dístico é interessantíssimo. Eu trago na próxima aula. Ele na verdade, ele foi encontrado, esses versos, pichado num muro de Pompeia. Ou seja, existe uma inscrição, né, parietal com esses versos. Ou seja, para a gente notar o quanto essa poesia ela era consumida, não é? Continuando, né? A gente tem aqui, para continuar, né? O Áquilo não muda tanto a onda do Cárpato, nem o Noto a negra calmas nuvens, quanto uma só palavra ira o amante. É tempo. Tira o pescoço desse jugo injusto. Somente na primeira noite sofrerás, se aceitas todo o mal no amor é leve. Ou seja, se aceitas todo o mal no amor é leve. Fica fácil. É só você tolerar. Mas, pelas doces leis de Juno, protetora, para de me ferir com teu orgulho. Não só chifrudo touro ataca os inimigos, também o anho ferido a quem o ofende. Não rasgarei as roupas de um corpo perjuro, nem minha ira arrombará tuas portas, nem iroso ousarei desgrenhar teus cabelos,
nem com os meus duros dedos te ferir. Que um roceiro promova estes torpes combates, sem eras que coroem suas têmporas. Então vejam só que, na verdade, ele já também vai tocar aqui, ou seja, assim, na ideia de porta arrombada, ou seja, uma consumação da sua espera diante da porta fechada, do paraclausíteron, como a gente já conversou. Espero o que tua vida nunca pagará. Cíntia, tão bela, Cíntia, tão volúvel. E por mais que despreze os murmúrios da fama, meu verso, Cíntia, vai deixar-te pálida. Na verdade, então, o que ele está falando aqui, primeiro, ele já está falando que Cíntia ela está sendo pérfida, ou seja, já tem a certeza de que ela é volúvel. Ele termina Cíntia verba levis, né? Ou seja, Cíntia, palavras volúveis, né? Palavras leves. É interessante se entender. Cíntia, verba levis, esse verba levis aí é um aposto de Cíntia. Então, mais uma vez se comprova que Cíntia ela está sendo difundida por toda Roma. Por isso ela é levada por toda Roma. Por isso ela está na boca de Roma. A poesia Cíntia está na boca de Roma. É essa a ideia contida nesse poema 2.5, que irá ser confirmado com a elegia 2.6, que nós faremos no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham compreendido bem e notado que a estrutura que a gente havia montado para observar o livro 2A, ele começa a tomar corpo justamente com a vulgarização de Cíntia, que havia sido sublimada, ou melhor, teria sido colocada num pedestal muito elevado no 1, e agora ela começa a decair do ponto de vista ético, mas elevar-se do ponto de vista poético. Até a próxima.